Boa tarde a todas, a todos. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Para quem é nova aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten, e hoje nós vamos falar sobre pães sem glúten que ficam pesados, né? O que acontece? Quais são os motivos pelos quais os nossos pães sem glúten não crescem bem, ficam pesados? Hoje nós vamos conversar muito sobre isso. Eu espero tirar todas as dúvidas de vocês e ajudar da melhor forma possível a vocês entenderem, né, o que pode estar acontecendo com os seus pães e corrigirem esses problemas, tá? A gente vai falar sobre alguns problemas mais comuns que acontecem para dar esse resultado, tá bom? E como vocês podem corrigir essa massa, certo? Antes, eu gostaria de pedir para vocês compartilharem essa live com os seus grupos de WhatsApp, com os seus grupos ali, né, da família, dos amigos. Compartilhem essa live para vocês ajudarem mais pessoas, porque, né, o YouTube não distribui para todo mundo, então muitas pessoas não têm acesso a esse conteúdo. Então, se você já compartilha aí com umas 5 pessoas, já tá ótimo, porque daí você vai ajudar mais pessoas a entenderem sobre esses problemas, porque é um resultado que principalmente quem está começando obtém bastante. Eu lá no início tinha esse problema de o pão ficar pesado, né? De não crescer direito. E eu recebo muito essa dúvida. Por isso também que eu escolhi falar sobre esse tema, né? Porque é uma questão que pega muita gente, porque a gente tem algumas interferências, algumas variáveis na receita que podem deixar esse resultado. Nós vamos falar principalmente sobre ingredientes, tá? Tem processos também que podem dar esse resultado, mas principalmente ingredientes, certo, gente? Então, se vocês já compartilharam aí na setinha, vamos começar a nossa live de hoje. O que é um pão pesado? O que caracteriza um pão pesado? Um pão pesado não é só aquele que que tem peso, muito peso, sabe? Quando você pega um pão e ele tem um peso bem maior do que a gente poderia esperar daquele tamanho de pão, por exemplo. Então, não é só isso o que caracteriza um pão pesado. O que caracteriza principalmente são os alvéolos, as bolinhas de ar. Como é a massa desse pão por dentro, tá? Como é essa massa? Então, por exemplo, quando a gente tem um pão pesado, a gente não tá vendo quando a gente corta a fatia do pão, alvéolos bem distribuídos, tá? Eu vou mostrar pra vocês, gente. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se a minha equipe escuta, porque eu coloquei uma fatia de pão para descongelar no forno para mostrar para vocês. Equipe, faz favor, vai pegar o pão para eu mostrar para vocês o que são esses alvéolos, tá? O que caracteriza um pão que cresceu bem, que ficou super macio, tá bom? Eu coloquei uma fatia de pão aqui no forno, pega para mim, por favor, com a toalha, porque tá quente. Tá na forma. Vou mostrar pra vocês, gente, um pão delicioso, super macio, super fofinho. Eu espero que ele tenha descongelado nesse tempo. Peguei, por favor. Calma aí, gente, que, né, a equipe aqui não tem muita experiência com coisas quentes. Então, vamos devagar. Vou. Ah, ele já fez. Tem um pratinho? Ou me dá sua toalha, eu coloco embaixo. Tá bom. Beleza. Obrigada. Chegamos, gente, olha só. Vou mostrar pra vocês o que é um pão com os alvéolos bem distribuídos na massa, um pão que cresceu bem, tá? Esse pão aqui, ele tá com os alvéolos bem distribuídos. O que são esses alvéolos? São esses furinhos, vocês estão vendo? Obrigada, equipe. Esses furinhos aqui, ó, que tem em toda a fatia do pão. Então, isso significa que o meu pão cresceu bem. Eu já vi já fiz também, né, algumas receitas, que aqui na parte de baixo fica embatumado, ou seja, não tem alvéolos. Fica tudo amassadinho aqui, bem gelatinoso, sabe? Então, isso significa que o pão não cresceu bem também. Não é só tudo ficar embatumado. Se eu fiquei com a parte de baixo embatumada, o pão não cresceu direito. Tem algum problema nessa massa, seja de ingrediente, seja, né, de processo na hora de preparar, de temperatura de forno, de tipo de forma, que influencia também, tá? Mas isso aqui é o que caracteriza um pão que cresceu bem. E esse aqui, ele tá super fofinho. Vou até quebrar aqui pra vocês. Olha só, gente. Uma delícia esse pão. Muito gostoso esse pãozinho. Não sei se vocês conseguem ver dentro da fatia aqui, ó. Na parte interna da fatia, como tá cheio de furinho. Vocês estão vendo? Não sei se dá pra definir direitinho.
aqui dentro da fatia eu tenho várias bolinhas de ar. Então isso significa que o meu pão cresceu bem. E é assim que a sua fatia de pão tem que ficar em casa também, tá? Cheia de furinhos, significa que nós tivemos uma boa distribuição do ar, dos gases dentro da massa, por isso o pão cresceu bem, tá bom? Então é isso que a gente tem que avaliar. Tem muitos alvéolos, os alvéolos estão bem distribuídos na minha massa? Se sim, seu pão cresceu. Se ele não ficou tão alto, talvez seja porque o seu pão não estava com a sua massa dentro da forma, né? Estava mais baixa. Então ele cresceu o máximo que ele podia dentro da condição dele ali, tá? Então a altura nem sempre é sinal de que o pão cresceu bem. Se o seu pão cresceu, mas ele está embatumado ainda, né? Você teve um problema durante a execução da receita, tá? Não é um bolo, tá? Parece que é massa de bolo, parece um bolo. Não, mas é um pão. É o pão australiano. Gente, esse pão aqui é o meu preferido. Eu amo o sabor dele. Muito bom, muito bom. Né? Leva vários ingredientes assim, né, diferentes na combinação, mas fica perfeito o sabor. Então, é um pão delicioso e que cresceu bem, né, que tem todo ali os seus alvéolos bem distribuídos. Então, é isso que a gente tem que observar, tá bom? Qual é a importância de vocês saberem os motivos que deixam os pães pesados? Primeiro, corrigir a massa, né? E o mais legal é que vocês entendam, antes de colocar a sua massa para assar, se aquela massa tá legal, porque não é só o fermento que influencia num pão pesado ou não. Como eu disse, são algumas coisas, alguns ingredientes. Então, alguns deles, alguns pontos, você vai poder observar na massa crua. Passível de correção ali antes de você assar esse pão. Então, você consegue corrigir, tá bom? Por isso que é importante a gente entender esses motivos, para você corrigir suas receitas antes de assar, ou seja, você reduz as suas perda de ingrediente, né? Perda de dinheiro. Você não fica triste com o resultado, porque quando a gente erra uma receita, eu sei que a gente fica triste, porque eu ficava muito decepcionada, me sentia incapaz, porque eu não conseguia fazer uma receita que desse para comer. Então, esse sentimento, eu não sei se você já teve ou está sentindo no momento, acredite, ele passa, tá? Só que você não pode desistir de fazer as receitas. Você precisa persistir com o método certo, tá? Usando, como eu disse numa live anterior, a gente precisa identificar alguém que te ensine de um jeito que você entenda, com clareza, e que te ensine tudo o que você precisa para fazer pães e bolos, né? E outros tipos de receitas sem glúten. Então, esse negócio de você ficar catando receitas na internet aleatórias, seguir vários tipos de pessoas que usam métodos diferentes de preparo, nem sempre é uma boa, porque quando a gente mistura muitas dietas, né, a tendência é que nosso regime não funcione, né, que nossa dieta não funcione. Então, escolha uma pessoa, se for eu, vou ficar muito feliz, mas não tem problema se for outra pessoa, tá? Escolha uma pessoa que você se identifique, que você goste do método que ela use, para você poder seguir e aplicar nas suas receitas. Assim você vai conseguir obter resultados mais rapidamente e resultados perfeitos, resultados melhores, tá bom? Mas é muito importante porque a gente tende a se frustrar. Então, quando a gente tem alguém ali para te falar, olha, não é aqui, é por aqui. Quando tem alguém para te ajudar nesse momento que você tá errando receita, você não desiste. É muito importante isso. Eu já peguei pessoas que chegaram para mim, olha, eu tinha desistido já de fazer receitas. Muitas pessoas, inclusive. Eu tinha desistido de fazer receitas de pães, de bolo sem glúten, porque eu fazia e ficavam horríveis, ficavam ruins, não dava para comer. Então, depois que eu conheci as suas receitas, que eu comecei a acompanhar o seu conteúdo, eu passei a ter mais vontade de fazer e voltou a fazer e conseguiu acertar. Então, é muito importante manter a fé, né? Vamos falar assim, manter a fé que você vai conseguir. Né? Eventualmente no início, se você está começando, a gente erra algumas receitas. Isso é normal, tá? As receitas sem glúten a gente precisa de um cuidado maior para executar, né? Pães sem glúten, a gente tem etapas, né? Etapas diferentes ali, tempos diferentes.
de crescimento, por exemplo, ingredientes que são adicionados em ordem específica para não ter problema com o resultado final. Então a gente precisa sim de mais cuidados, mas não é difícil de fazer receita se você conhecer, né, o que você está fazendo, se você souber ali o que você está executando, o que você está adicionando à sua receita, você vai conseguir fazer de maneira muito simples e os seus resultados ficarão perfeitos, tá bom? E onde então, né, que estão os problemas para os nossos pães não crescerem bem, ficarem pesados? Eu separei aqui etapas de preparo, uma etapa de preparo, na verdade, que a gente tem que cuidar, e também ingredientes. O foco maior vai ser nos ingredientes, tá? Porque sim, eles influenciam demais no resultado final. Então, primeiro, está na proporção dos ingredientes. É um erro comum, e aí nós temos alguns ingredientes, tá? Não é um ingrediente só. Primeira coisa, combinação de farinhas. Aqui eu tenho combinação de farinhas ricas em proteínas, ricas em fibras. Eu tenho os 3 grupos nessa massa. Eu tenho os 3 grupos de farinhas, estrutura, liga e maciez. Eu combinei farinhas que agregam proteínas também. Para quê? Para eu deixar o meu pão mais macio e mais úmido. Então, o que a gente tem que observar? A depender do resultado que a gente busque, a gente tem que combinar farinhas, né, que vão me proporcionar aquele resultado. Por exemplo, se nessa receita do pão australiano eu tivesse utilizado, por exemplo, farinha de aveia em uma proporção maior, eu tendo a pesar essa massa. Por quê? Porque a farinha de aveia, assim como a farinha de trigo sarraceno, grão de bico, a farinha de coco, que é uma farinha proteica, são ricas em fibras. Quando eu tenho excesso de farinhas ricas em fibras dentro da minha massa, eu vou pesar essa massa, ou seja, eu tenho um problema no meu crescimento, aqui na formação do miolo do produto, do meu pão. Porque se eu peso a massa, ela vai absorver mais líquidos por conta dessas fibras, né? Então a minha massa vai pesar, ela vai ficar embatumada e não vai crescer direitinho, por conta desse peso que o excesso de farinhas ricas em fibras vai provocar pelo acúmulo, né, de líquidos, de água. Então é muito importante que vocês conheçam as farinhas para combiná-las corretamente. É muito legal quando a gente usa uma farinha rica em proteína, porque a gente agrega umidade para a massa. E os pães sem glúten, né, a gente quer que eles durem mais tempo. E aí, se a gente coloca uma farinha rica em proteína, a gente mantém a durabilidade do produto por mais tempo. Só que essa quantidade, ela precisa ser equilibrada. Eu não posso colocar num pão que vai, por exemplo, 300 gramas de farinhas, eu colocar 150 gramas de aveia. Ou, né, colocar aveia, trigo sarraceno, farinha de arroz integral, várias farinhas que agregam fibras. Porque aí a gente vai pesar o miolo da massa e ele não vai expandir corretamente. Ele vai ficar mais pesado, sim, tá? Mais embatumado, isso é normal. Então, observe a combinação de farinhas para você não pesar o miolo da massa, não ter um pão que fica mais socadinho, né? Mais maçudo. É muito importante que vocês entendam isso, tá? E sempre usem pelo menos 3 farinhas na sua receita. Pelo menos. Uma de estrutura, uma de liga e uma de maciez e leveza. Aí eu posso colocar uma farinha proteica, como a farinha de amêndoas? Pode sim, tá? A farinha de amêndoas vai deixar um resultado maravilhoso na sua receita. Não gosto muito de farinha de amêndoas. Posso colocar outra proteica no lugar? Pode. Farinha de castanha de caju, farinha de amendoim, farinha de girassol. São todas farinhas proteicas que vão agregar essa umidade, né? Essa maciez por conta da quantidade de gorduras e também de proteínas que elas vão trazer para nossa massa. Só que, mais uma vez, é muito importante o equilíbrio, tá bom? Muito importante o equilíbrio, mas é essencial que tenhamos pelo menos uma farinha de cada grupo para a gente ter um resultado perfeito. Ah, eu vou usar só farinha de arroz branco, amido de milho e polvilho doce. Vai me dar um resultado macio? Vai sim. Claro que sim, porque a gente tem amido ali, a gente tem leveza, né, por conta do amido de milho. O amido em si já traz maciez para a massa, então a gente tem amido na farinha de arroz, no polvilho doce, no amido de milho em si. Então a gente já tem ali
farinhas que vão trazer maciez não vão ficar tão úmidas, né? O resultado, na verdade, não vai ficar tão úmido. Por quê? Porque essas farinhas não são ricas em gorduras, nem em proteínas. Então, se a gente quer aumentar a umidade, aumentar ainda mais essa maciez, a gente coloca uma farinha rica em proteína. Posso substituir parte da farinha de arroz por farinha de grão de bico, por exemplo? Pode substituir, porque a farinha de grão de bico tem aproximadamente 16% de proteínas, ou seja, é uma quantidade muito grande, maior inclusive, do que a farinha de trigo tem. Então, essa farinha de grão de bico, a gente tem que usar em uma quantidade menor, porque ela deixa sabor residual, mas ela vai dar um resultado final maravilhoso, muito úmido, muito macio, muito fofinho. E se colocar uma quantidade pequena, ela entra só com essas características e não deixa um sabor forte na massa, né, de grão de bico. Sempre com muito cuidado, vocês devem utilizar essas farinhas que deixam sabor residual na massa por conta disso, né? Tem uma pessoa, não me lembro quem foi, acho que foi a Meire, que comprou a farinha de trigo sarraceno pela internet. Acho que ela mora nos Estados Unidos, em Nova York, e aí veio do México. Só que essa farinha de trigo sarraceno, ela veio escura, mais escura do que normalmente vem, e o sabor, ela era muito forte. Então, mesmo colocando uma pequena quantidade, ficou com o sabor residual do trigo sarraceno. Então, é importante também observar a qualidade das farinhas que você está utilizando, tá bom? A gente já até fugiu um pouco do assunto, né? Que nós estamos falando de sabor residual, mas é importante você conhecer para poder combinar corretamente e obter um pão que não fique pesado, fique macio, fique leve, né? Fique perfeito, certo? O que mais de ingredientes que a gente tem que cuidar porque pesa a massa? Excesso de líquidos. Nossa, mas o excesso de líquidos? Sim, por quê? As farinhas sem glúten absorvem os líquidos de maneiras diferentes, umas mais, outras menos. E quando a gente associa farinha rica em fibra e excesso de líquido na massa, a gente vai pesar o nosso resultado final, tá? A gente vai pesar porque o líquido vai estar ali em excesso distribuído dentro da massa. Eu vou precisar de mais tempo de forno para poder evaporar esse líquido todo que está ali, né? E mesmo assim eu tenho peso na massa, então cuidado com o excesso de umidade. Ah, mas eu tenho que fazer as minhas massas mais cremosas. Sim, você precisa fazer as massas sem glúten mais cremosas, que grudem na mão, tá? Para que elas tenham um resultado final macio e fofinho. Se não, né, você vai deixar a sua massa seca. E isso também impede o crescimento adequado. Quando eu tenho falta de líquidos na minha massa, eu tenho um problema porque o meu pão não vai fermentar direito. O fermento desenvolve bem quando a gente tem umidade dentro da massa. Então, quanto mais umidade, mais o fermento vai fermentar. Por isso, a gente precisa ficar de olho no nosso pão, no tempo de crescimento. E quando a gente tem falta de líquidos, a gente vai deixar a massa pesada porque ela não vai crescer corretamente. Eu não tenho líquido suficiente ali para hidratar as farinhas e para fazer o fermento, né, levedar essa massa, fermentar essa massa. Tá? Então, a falta de líquidos também pode causar um resultado pesado, embatumado, seco, né, e que no outro dia vai ficar duro com certeza, tá bom? Então, muito importante, conheça as farinhas para você entender o ponto de hidratação de cada massa, o ponto certo de cada massa. E cada tipo de receita vai demandar um ponto certo diferente. Nossa, mas como que eu vou saber? Na prática. Primeiro você conhece as farinhas. Ah, eu sei que a farinha de arroz branco é pobre em fibras e a farinha de arroz integral é rica em fibras. Logo, na minha massa que leva farinha de arroz branco, eu vou colocar uma quantidade menor de líquidos do que na massa que vai farinha de arroz integral, porque eu tenho mais fibras na integral e ela vai absorver mais o líquido da massa. Então, você tem que observar, claro, as farinhas e ali na prática qual é o ponto certo, né? O ponto de hidratação daquela receita com as farinhas que você escolheu usar, tá bom? É importante você conhecer para substituir. E quando você substitui, você precisa adequar a receita. Ah, eu não posso só trocar uma farinha pela outra e usar os mesmos ingredientes? Depende. Na maioria das vezes, você vai ter que alterar alguma coisa. Seja a quantidade de líquidos para mais ou para menos, seja a adição de outros tipos de ingredientes para dar mais maciez e umidade, por exemplo, quando você troca o açúcar por adoçante.
Então, a gente precisa sempre conhecer ali o ponto, conhecer as farinhas, os demais ingredientes, para saber se determinada substituição vai demandar uma modificação naquela receita, uma modificação naqueles ingredientes, tá bom? Então, muito importante isso. Então, vamos lá. Nós temos já combinação de farinhas. Quanto mais farinhas ricas em fibras, mais pesado vai ficar o meu pão, tá? Então, é importante usar? Sim, mas a gente precisa usar nas proporções corretas. Uma quantidade menor. Ah, por exemplo, dá um exemplo aí pra mim. 100 gramas de farinha de arroz branco em um pão. Exemplo, tá? Você pode trocar, por exemplo, metade dessa farinha e colocar uma farinha rica em fibras e proteínas para você trazer maciez. Vai alterar o resultado? Vai, só que se você hidratar corretamente, você tem um resultado final macio e fofinho. O único cuidado que eu sempre cito é massas modeláveis, ou seja, eu estou fazendo um pão de hambúrguer, um pão francês, eu preciso modelar essa massa e essa massa ela precisa se manter nesse formato durante o processo de cocção desse pão, né? Durante o processo de assamento. Então, se eu exagero na quantidade de farinhas ricas em fibras nessas massas de pães modeláveis, eu vou ter um problema de ressecamento da massa. Minha massa tende a ficar seca. Por quê? Porque para eu hidratar mais farinhas ricas em fibras, eu preciso colocar mais líquido, concorda? Se eu coloco mais líquido, eu vou perder o ponto da massa, ela vai ficar cremosa demais, eu não consigo modelar. E aí, nós temos aquele problema de a massa esparramar na forma. Por quê? Porque eu coloquei líquido demais, ela perdeu estrutura, tá? Então, importante, cuidado quando você vai substituir as farinhas ali, para você, dependendo da receita, você não pode fazer uma substituição muito grande por farinhas ricas em fibras, tá? Principalmente em pães modeláveis, pães que precisam de uma característica mais leve, sabe? Tipo pão doce, cuca, que tem uma característica de mais leveza na massa, né? A gente precisa cuidar disso também. A depender do objetivo do meu resultado final, eu tenho que pensar na combinação de farinhas. Então, em uma massa mais leve, como o pão de hambúrguer, eu não posso exagerar demais na quantidade de fibras, porque senão ela vai ficar pesada, tá bom? E ela vai demandar mais líquidos. Então, atenção! Outra coisa também que pode deixar o seu pão pesado. Vamos ver se alguém sabe. Excesso de gorduras, tá? Nos pães, a gente usa uma proporção menor, bem menor, de gorduras do que nos bolos, né? Se a gente exagera na quantidade de gordura, a gente vai pesar a massa. Por quê? Porque as nossas farinhas sem glúten, elas têm um limite ali de retenção de gorduras, né? Não que elas absorvam, mas elas têm um limite ali. Se eu exagero na quantidade de gorduras, eu vou pesar essa massa. Quem já viu ou experimentou, né? Antigamente, quando eu não tinha descoberto ainda a minha restrição, eu comia bolo de cenoura na casa de uma pessoa e o bolo de cenoura dela, gente, era pesado, embatumado. E quando você pegava na mão, você sentia a sua mão oleosa. Por quê? Muita gordura. O excesso de gordura pesa a massa também. E aí você não tem o desenvolvimento correto do seu pão dentro do forno. Por consequência, o seu pão fica pesado, tá bom? E fica duro. Então, cuidado com o excesso de gordura, que é um dos motivos pelos quais o nosso pão fica pesado, tá bom? Atenção ali. Próxima coisa que pode deixar a sua massa pesada. E aqui é para aquelas pessoas, essa parte é para aquelas pessoas que gostam de colocar muitas coisas na massa do pão. Por exemplo, castanhas, sementes, grãos, né? Os grãos ali triturados mais grosseiramente. Então, é importante. Recheios também. Cuidado com a quantidade, tá? É importante usar? Claro, a gente sempre gosta de inovar nos sabores, né? Tem até uma pessoa que segue o meu método que ela fala o seguinte: o bom de você fazer em casa é que você não tá restrita àquelas 2, 3 opções que tem no supermercado, porque além de serem caros, são ruins e tem sempre o mesmo gosto. Em casa, a gente pode inovar. Pode colocar sementes, pode colocar castanhas, pode colocar recheios diversos, né, dentro dos nossos pães. Inclusive, a Rejane, ela fez um pão esses dias, postou até na comunidade, um pão com recheio de frango.
fica maravilhoso, mas você não pode exagerar na quantidade. Por quê? Porque isso também pesa massa, tá? Então, é legal colocar? Sim, vai melhorar o valor nutricional, no caso das sementes, das castanhas, né? Melhora o valor nutricional, fica mais saboroso, né? Com a crocância. Então, muitas pessoas adoram, eu gosto demais. Mas a gente precisa ir com cuidado para não pesar demais a massa. Além disso, né, essas sementes principalmente, elas retêm umidade. Então, semente de abóbora, linhaça, chia, elas vão absorver o líquido da sua massa também, além das farinhas. Então, se você coloca uma quantidade muito grande dessas sementes, você vai perder a umidade da massa, porque elas vão sugar essa umidade. Então, você tem um pão mais ressecado, mais firme, né? Por conta disso também, que elas vão reter a umidade. Como que você pode resolver? Primeiro é reduzir a quantidade. Então, num pão, por exemplo, de 300 gramas de farinhas, coloca ali uns 60, 70 gramas de sementes, no máximo, tá? No máximo, na verdade é exagero, acho que 50 gramas tá bom. Porque senão você pode pesar a sua massa. Recheio é ótimo de colocar, mas não coloca uma camada muito grande. Espalha uma camada fininha, né? Depois pode fazer várias camadas também, mas não coloque muito recheio no mesmo lugar, porque você impede o desenvolvimento do pão também dentro do forno. Certo, gente? Muito cuidado. O que você pode fazer com essas sementes, né, que absorvem mais os líquidos? Então, além de reduzir a quantidade, você pode também hidratar essas sementes. Como? Você pode colocar, vamos supor que você vai hidratar as sementes de abóbora ou as de girassol. Você vai colocar dentro de uma forma, né, as sementes ali, e vai colocar uma lâmina de água nessa forma, mas é uma lâmina, tá? Fininha de água. E aí vai colocar dentro do forno por uns 10 minutinhos, ali uns 150 graus por aí. Pra quê? Para minhas sementes absorverem a umidade e aí elas não vão retirar a umidade da sua massa porque elas já estão hidratadas, tá? Então essa é uma saída para quem gosta de usar sementes, né, nos preparos, mas elas ressecam o produto. Então você hidrata antes no forno, porque aí é mais rápido também, né? Se deixar fora, por exemplo, colocar dentro da água para hidratar, elas vão ficar inchadas. Então, modifica também o resultado. O ideal é hidratar mesmo no forno rapidinho, com uma lâmina de água, para você usar essas sementes e elas não interferirem no resultado final, não deixarem o seu pão seco. Certo, gente? Mais um de ingrediente, depois eu vou pro processo. Vai ficar gravada essa live sim, tá, Nea? Até domingo, somente até domingo, tá? Depois ela sai do ar. Outro ingrediente, e esse aqui é o principal para deixar os... Principal não, né? É um dos ingredientes que deixam os pães pesados, que é o fermento. Se eu tenho um fermento ineficaz, ou seja, eu deixei o meu fermento aberto por muito tempo, 1 mês, 2 meses, e ele perdeu a eficácia, ou seja, ele não está fermentando corretamente o meu pão. E isso pode deixar o seu pão pesado. Ou você usou um fermento que está vencido, fora da validade, ou usou uma quantidade menor de fermento e não deixou o tempo necessário para a massa crescer. Então, tem algumas coisas que a gente precisa observar no quesito fermento. Substituir o fermento biológico seco instantâneo pelo seco na mesma proporção. Deixei o mesmo tempo crescendo e o resultado não foi muito bom. O que aconteceu? O fermento biológico seco instantâneo é mais rápido, a ação dele é mais rápida do que a do fermento seco. Se eu deixo a mesma quantidade e cresço esse pão pelo mesmo tempo, eu não tenho, né, a expansão correta dessa minha massa, porque o meu fermento ele é mais fraco. O fermento seco, biológico seco, é mais fraco do que o instantâneo. Então, a minha massa demora mais tempo para crescer. Quando eu faço essa substituição e não me atento para a quantidade, que vai ser maior, né, eu tenho que deixar a minha massa crescendo mais tempo, porque senão ela não vai expandir a quantidade necessária fora do forno. Mas eu coloco ela no forno e ainda dá para crescer. Sim, só que o forno é a finalização do crescimento. Por quê? Porque as leveduras, né, os micro-organismos formadores do fermento biológico, são micro-organismos vivos. Se a gente coloca em uma temperatura acima de 40 graus, essas leveduras, esses micro-organismos vão começar a morrer. Se eles começam a morrer, o meu pão não fermenta. Então, o forno é a finalização do crescimento. A gente deixa a maior parte,
né, o maior tempo fora do forno, até que a minha massa ainda esteja lisa, mas o pão já tenha expandido, tá? E aí sim eu levo para assar, para finalizar o crescimento e começarem os processos químicos dentro da massa para formação ali, né, da estrutura, enfim, dos processos que acontecem dentro do forno, tá? Mas é muito importante a gente observar isso. Eu preciso deixar a massa crescendo fora do forno mais tempo do que dentro do forno para eu ter um crescimento bom desse pão, tá bom? Então, cuidado com o fermento. Se ele estiver aberto há muito tempo, pode afetar a eficácia dele. Se ele estiver vencido, também afeta, tá? E aí, esse problema com o fermento está ligado, né, ao tempo de descanso da massa. Eu deixei pouco tempo minha massa descansando. Isso não é regra, tá, gente? Não é regra, mas é um dos motivos. Pode ser um dos motivos. Não é regra, mas se você deixou a sua massa pouco tempo descansando e usou um fermento biológico fresco ou um fermento biológico seco, a sua massa não vai expandir o suficiente fora do forno. E aí, dentro do forno, ela vai crescer pouco, né? E pode ser que ele fique pesado, o seu pão fique pesado. Se sua massa estiver seca, vai ter prejuízo na fermentação. Ah, eu coloquei líquido de menos, né? E aí a minha fermentação não vai acontecer corretamente, o resultado final fica seco também. E essa falta de tempo de descanso da massa pode estar associada também com a ordem de adição dos ingredientes. Ai, o meu pão não cresceu bem, o que será que aconteceu? Pode ser que você tenha errado na ordem de adição dos ingredientes. Nossa, isso importa? Importa, tá? Dependendo do jeito que você coloca, se você põe água quente demais no seu pão, você pode matar o fermento e aí vai ter prejuízo na fermentação. Tá bom? Então, muito importante você observar e seguir o que a receita está dizendo, a ordem indicada, o tempo de crescimento da massa, ele é um parâmetro. Você precisa olhar para a massa, né? Você tem que acompanhar o crescimento para visualmente identificar se aquela massa já está no ponto de levar para assar ou não. Quando que já passou do tempo? Ah, meu Deus, minha massa rachou. Minha massa formou fissuras em cima. Tá craquelando. Isso significa o quê? Significa que você deixou crescendo por muito tempo. E aí, quando eu tenho uma massa que craquela, que racha antes de eu levar para assar, eu tenho prejuízos no resultado final, porque meu pão não vai crescer bem, ele vai ficar mais baixo e vai ficar mais seco. Por quê? Porque através dessas fissuras eu tenho, né? Essas fissuras servem de porta de saída para os gases e para a umidade, para o vapor de água. Então, se eu perco o gás e perco umidade, eu também tenho um resultado final afetado, que fica mais seco e de baixo volume, tá bom? Então, é muito importante você observar esse tempo de descanso da massa. Outra coisa que afeta também o crescimento do nosso pão, e isso afeta o resultado final, a temperatura na sua região, né? Alguém perguntou como faz para crescer pães em locais frios, né? Você põe uma água morna na massa, você faz uma estufinha para controlar a temperatura. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer ali que estão ao nosso alcance, né? Que a gente pode fazer com que a massa cresça melhor, cresça mais rapidamente, para a gente levar para assar e ter um pão perfeito. Certo, gente? Perdão. A Ana Márcia é uma pessoa que também aplica o meu método, e antes de ela me conhecer, os pães dela, né, ela contando, os pães dela ficavam muito duros, muito secos, não cresciam bem, né, ela tinha que jogar direto pro lixo, direto do forno pro lixo, porque não dava para comer. Então, quando ela começou a conhecer os ingredientes, aprendeu a usar as farinhas corretamente, aprendeu a conhecer ali o ponto da massa, né? Praticando, claro, né? Com a receita correta, o acompanhamento correto. Ela não joga mais coisa fora, mais pão, mais bolo fora, porque não ficam duros. Eles crescem bem, ficam macios, ficam fofinhos. O que você precisa é conhecer algumas coisas, né? Que combinadas ali, que juntas vão fazer com que seu pão cresça bem. Consequentemente, fique com esses alvéolos na massa, né? Fique com a massa cheia de furinhos, mais úmida, mais macia. Então, não é um fator que vai deixar os seus pães pesados, tá? É a combinação de fatores, tá bom? Então, é muito importante que você entenda isso, que é a combinação de algumas coisas, né, que afetam o nosso resultado final, principalmente dos pães. Porque a gente coloca mais farinhas nos pães, né? E também o ponto dele é mais seco do que um ponto de um bolo.
né? A gente tem menos gordura no pão do que no bolo, por exemplo, né? A quantidade de óleo no bolo é maior do que nos pães. A quantidade de ovos nos bolos é maior do que nos pães. Então, a gente tem essas diferenças de massa e, por isso, o pão, ele tende a ficar mais seco, mais pesado, quando você não sabe como fazer corretamente a receita. Tá bom? Mas aqui são só pessoas que, se não sabem, vão aprender, então está tudo resolvido. Tá bom, gente? O que você pode fazer para evitar esse erro na sua casa? Para evitar esse erro nos seus pães sem glúten? Primeiro é usar um mix equilibrado, com estrutura, liga e maciez. Sempre, gente, estrutura, liga e maciez. Pelo menos uma farinha de cada grupo. E aí, no de estrutura, que a gente tem mais opções de farinhas ricas em proteínas e gorduras, a gente pode combinar farinhas dentro do grupo de estrutura, dentro do grupo de farinhas de liga, né? Que a gente tem a farinha de linhaça, a farinha de chia, que vão trazer mais umidade para a nossa massa, mais maciez. Então, a gente tem que aprender a combinar, usar um mix equilibrado. E tome muito cuidado com as farinhas que são ricas em fibras, principalmente farinha de aveia, que além de ser rica em fibra, também é rica em amido, então ela gelatiniza muito a sua massa. O que é isso? Sabe quando você faz um pão e a parte de baixo fica toda solada? Então, aquilo lá é gelatinização do amido. Eu tenho muito amido, muita água, muita fibra, logo, o meu problema vai acontecer na base do meu pão, tá? Cuidado com essas farinhas, farinha de aveia, farinha de coco, farinha de grão de bico, de farinha de arroz integral. Farinha de arroz integral é ótima para usar, só que ela tem muita fibra também. Então, a depender da sua massa, você vai precisar adicionar outra farinha que seja rica em proteína e gordura, porque a farinha de arroz integral, ela é mais seca, ela tende a ressecar a sua massa, não vai fornecer liga, não vai fornecer umidade, né? Ela vai fornecer umidade por conta das fibras, mas desde que você hidrate muito bem essa farinha, tá? Então, cuidado só com essas farinhas que são mais ricas em fibras. É importante usar? Sim, mas use em uma proporção menor, tá? Para você trazer as características de maciez, de umidade, mas sem afetar tanto o resultado final quanto a umidade. Aí a fermentação também pode ser interferida e aí o seu pão pode ficar com resultado pesado, tá bom, gente? Conheça os ingredientes. Por quê? Porque você precisa aprender a identificar o ponto certo da massa. Se você não conhece os ingredientes, se você só segue uma receita, você não vai aprender a identificar o ponto certo da massa. Porque a gente, conhecendo os ingredientes, a gente vai entender que cada um absorve o líquido diferente, principalmente farinha. E não só a farinha de arroz absorve X, a farinha de arroz integral, né, a integral absorve 2X. Não é isso. Dentro da mesma marca, a gente tem diferenças de quantidade de retenção de líquido. Então, você precisa da prática e você precisa do conhecimento teórico sobre as farinhas para você já ter uma noção de quanto de água você tem que colocar, qual é o ponto que eu tenho que deixar aquela massa, qual é a massa que eu estou fazendo, né? Você precisa saber identificar essas coisas. São pontos muito importantes para que o seu resultado fique perfeito, tá bom, gente? Muito importante. E outra coisa que você precisa usar são ingredientes que agreguem leveza às massas, tá? Então, além de corrigir esses problemas, né, de mix desequilibrado, excesso de gordura, falta de líquido, fermento que não funciona, você precisa adicionar ingredientes que agreguem maciez, que agreguem leveza, para a gente ter um pão que cresça mais, né, fique mais leve. Exemplo de um ingrediente que deixa o pão mais leve são dois, que eu vou dar o exemplo, que é o amido de milho e a fécula de batata. São duas farinhas que tem que estar no mix, né? Uma, pelo menos, tem que estar no mix para que ele esteja equilibrado e que elas agregam maciez, agregam leveza para as massas. Então, é muito importante que vocês a utilizem, né? Ou uma ou outra, ou as duas, se preferir, nas suas receitas de pães para que eles fiquem mais leves, tá? Menos pesados, mais cheios de alvéolos, com uma fermentação correta. Então, é preciso observar todos esses pontos para que os seus pães fiquem perfeitos, tá bom? Cuidado, outra coisa, quando a gente está fazendo pão, eu sempre faço na batedeira. É possível fazer à mão? É sim. O auxílio da batedeira vai te ajudar a deixar o seu pão mais leve também. Por quê? Porque com uma batedeira, que tem um batimento mecânico da massa mais ágil, mais rápido, eu consigo incorporar mais ar nessa massa. Se eu incorporo mais ar,
eu tenho também mais leveza. Eu consigo dar mais volume para essa massa. Então, a incorporação de ar, através do batimento da massa, também auxilia na leveza do resultado final. Tá bom, gente? Alguém tem dúvida? Eu sei que tem um monte de gente perguntando aqui no chat, então vamos para as perguntas agora. Fiquem à vontade para vocês perguntarem, tá, gente? Esse é um assunto bem recorrente. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, então vamos nessa. Deixa eu ver, vamos lá. Farinha de gergelim e de quinoa são farinhas de estrutura? Posso usar com frequência... Como é que é? Posso usar a farinha de ervilha com frequência, eu acho, né? Bom, vamos lá. A farinha de gergelim é uma farinha proteica, tá? Ela entra no grupo das farinhas de castanhas, das farinhas de amendoim, de girassol, de coco. Então, a farinha de gergelim é uma farinha proteica. E a farinha... Qual é a outra? Quinoa. Quinoa é farinha de estrutura, tá? Só que ela deixa um sabor forte na massa, um sabor amargo. Então, adiciona em pequena proporção. A farinha de ervilha também é uma farinha de estrutura, mas ela deixa sabor residual. Então, também vai adicionando aos poucos ali. É ótima, né? Tem muito valor nutricional, mas não coloca uma grande quantidade, porque senão o seu pão, o seu bolo vai ficar com gosto de ervilha, tá bom? Vamos lá. Aqui tomando café com pão de farinha de grão de bico, pão de mel e biscoito de fubá. Tudo receitas suas. Muito obrigada. Valéria, você arrasa, né? Eu não tenho nem o que falar pra você. Só fazendo inveja na gente, né? Tomando café, comendo pão, comendo bolo, comendo biscoito. E a gente aqui conversando, né? Na água. Porque não tem aqui, né? Só tem o pãozinho aqui, mas eu não posso comer porque se eu colocar um pão que fica... com o dente preto, vocês vão fazer meme de mim, que eu sei. Então, não posso comer. Igual o bolo daquele dia. Brincadeira, gente. Vamos lá. Posso substituir a fécula de batata por algo nutritivo? Suzana. Infelizmente, dentro do nosso grupo de maciez e leveza, nós só temos duas farinhas, fécula de batata e amido de milho. Nenhuma das duas são nutritivas. Em algumas receitas, isso é a exceção, tá? Em algumas receitas, a gente consegue substituir a fécula por farinha de amêndoas, mas o resultado vai ser diferente. A farinha de amêndoas tem muita gordura, né? Tem muita proteína, então o resultado vai ser diferente. A farinha de amêndoas não vai dar leveza, ela vai dar maciez e umidade. A leveza a gente perde quando tira a fécula de batata. Claro, o polvilho doce dá leveza também, mas é uma leveza bem menor, né? É uma função secundária. A função principal é dar liga, tá? Então, se você quiser, mas tem que testar na receita específica que você quer substituir, tá bom? Às vezes não vai dar certo, tá? Mas testa, vale o teste. Nesse pão australiano, ela usou 3 farinhas combinadas? Esse pão australiano aqui tem... Eu nem me lembro quais são as farinhas. Mas tem, acho que são mais de 3. O segredo é testando. Isso aí, o segredo é testar as receitas. O mesmo mix de farinhas serve tanto para fazer bolo e pão? Não serve. Por quê? Porque as proporções são diferentes, tá? Uma proporção, um mix de farinhas para pães vai mais farinha de estrutura do que um mix de farinhas para bolos. Então, porque a gente tem um pão que tem a massa mais pesada do que o bolo. Então, a gente precisa de mais estrutura para suportar o peso da massa quando ela crescer. O bolo, a gente tem essa liberdade de colocar um pouquinho menos de farinha de estrutura, tá? Então, o mesmo mix não serve para pão e bolo. Seria certo pensar que manter sempre parte da farinha de arroz como farinha de estrutura, mesmo quando eu agrego outras farinhas de estrutura para não deixar sabor residual e manter a leveza? Maria Cristina, é o que eu gosto, tá? É o que eu sempre faço, em todas as receitas praticamente. Eu sempre mantenho uma parte da farinha de arroz, porque ela é neutra. Então, por mais que eu use outras farinhas que deixem sabor residual, se a minha maior parte ali, ou igual parte, é de uma farinha neutra, eu consigo baixar esse sabor residual da farinha que tem o gosto forte. Então, eu sempre combino a neutra com a farinha que deixa sabor residual, sempre, tá bom? Posso usar farinha de oleaginosa?
Pode usar farinha de oleaginosa sim, tá, Simone? Essas farinhas vão deixar a sua massa, o seu pão, né, muito mais úmido, muito mais macio, e ele vai manter essas características por mais dias, mais tempo. Então é muito legal se você usar a farinha de oleaginosa. Daqui a pouco vou fazer sua receita de focaccia, com escarola em cima, pode? Nossa, que arrasou, hein? Pode sim, tá, Miro? Quero ver depois, quero saber o resultado. Faço o pão em forma de silicone e ele expande para as laterais. Sobe um pouco para cima, mais força as paredes laterais. Maria Cristina, eu não gosto de forma de silicone por essa razão também. Vocês não estão me ouvindo, gente? Instagram, estão me ouvindo? Pelo amor de Deus. Pera aí, gente, rapidinho. É porque eu acho que o Instagram não tá me escutando. Vamos ver se alguém me responde aí no Instagram. Vocês estão me escutando, gente? Voltou aí? Estão, ótimo, beleza. Então, bora. Vamos continuar. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Onde eu parei. Ah, na forma de silicone. Então, eu não gosto de forma de silicone porque acontece isso, né? Ela expande, o pão expande, a forma abre. Então, deforma o meu pão. Outra coisa que eu não gosto da forma de silicone é porque ele esquenta rápido. Esquenta muito. Então, eu posso ter um problema aqui, ó. Na base do meu pão. Eu posso ter uma gelatinização aqui. Então, quando eu formo aquela gelatinização aqui que sola o pão, pode ser por conta do material da forma. E a forma de silicone é craque para fazer isso, viu? Eu tinha uma e o resultado não ficava bom. Então, eu não gosto de forma de silicone. Ainda estou... Aqui onde estou, são 18 graus. Deixa a massa crescer mais de 1 hora. Miro, depende da hidratação dessa massa. O que você tem que observar? Sua massa expandiu pelo menos 1/3 do tamanho original, quando ela estava crua que você colocou na forma? Subiu 1/3, já pode levar para assar. O que você não pode é deixar essa massa rachar. Então, começou a craquelar, sabe fazer bolinhas, sabe, furinhos? Se começar a fazer furinho, já tá passando do ponto. Leva para assar logo antes que ela rache. Começou a rachar, formar fissura mesmo, aí você já passou do ponto de assar e ela pode ter um prejuízo no resultado final de ficar seco e de baixo volume, tá bom? Então, não tem como eu te falar, olha, a 18 graus demora mais de 1 hora, ou menos. Vai depender muito da massa, do ponto de hidratação principalmente, da quantidade do tipo de fermento que você tá usando, tá bom? O ideal é você ir observando mesmo o crescimento dessa massa, acompanhando. E tem pessoas que falam assim, deixa dobrar de tamanho. Eu não deixo dobrar de tamanho as minhas massas de pães, porque eu corro um grande risco dela passar do ponto de levar para assar. Então, cresceu 1/3 do tamanho original da massa, eu já posso levar para assar, que ela vai expandir o restante dentro do forno, tá bom? Só observa isso. 50% de estrutura, mais 35% de umidade, mais 15% de liga são boas para bolos e pães? Ou só para pães? Ou só para bolos? Ou nenhum dos dois? Vamos lá, Edseia. 50% de estrutura, 35% de umidade, 15% de liga. Cadê a farinha de maciez e leveza? Tem que ter maciez e leveza também, tá bom? Então, divide esses 35% de umidade aí, que você vai colocar uma farinha proteica, e coloca, divide aí metade, pode ser, 15% de farinha de maciez e leveza também, tá bom? Pra ter essa característica no miolo do pão. Do bolo, na verdade, né? Do pão, você teria que aumentar um pouquinho a estrutura, tá? Coloca ali uns 60% de estrutura no seu pão. Tenho dificuldade em saber a quantidade de massa de colocar na forma quando a minha forma é diferente do tamanho que peguei a receita. Alguma dica? Tenho dica, olha só. Coloca dentro dessa forma água e pesa. Pesa a quantidade de água que caiba dentro dessa forma, né? Por exemplo, se for um bolo, se for um pão, você vai colocar até a altura da massa crua, tá bom? Eu vou deixar na metade da forma de massa crua. Ou eu vou colocar um pouquinho acima da metade. Não encha, tá? Coloque ali e aí você vai somar a quantidade de gramas dos seus principais ingredientes, dos seus ingredientes maiores da sua receita, tá? E o resultado tem que ser, no máximo, a quantidade de água que você pesou. Se passar, significa que aquela forma é pequena, tá bom? Você precisa colocar uma forma maior. Então, eu faço assim, tá? Pesa a quantidade de água na forma, na altura que vai ficar a sua massa crua,
E aí você soma os ingredientes maiores da sua receita e vê se a quantidade de gramas é parecida, né, é menor, para você testar essa forma. Se passar, não faz nessa forma, porque vai por cima, tá bom? Cuidado. A Larissa tá falando que o Miro vai ficar fera e que vai dar olé em muitas mulheres aqui. Ele tá fazendo as receitas aí. Vocês tomem cuidado, mulherada. Como colocar a quantidade de uma farinha de fibra em uma receita de pão? Norma, então, as farinhas ricas em fibras, elas estão tanto no grupo de estrutura, quanto no grupo de farinhas proteicas, quanto no grupo de farinhas de liga. Então, você tem que ir balanceando de acordo com o seu mix. Por exemplo, se no seu mix vão 120 gramas de farinha de estrutura, divide. Pega ali, sempre pensando que se minha farinha deixa sabor residual, eu tenho que colocar uma quantidade menor, senão o resultado final vai ficar com gosto forte. Então, se 120 gramas de farinha de estrutura, você coloca ali 70, 80 de arroz e 60 de estrutura, por exemplo, tá? 70, né? 70, 80, para dar 150. Para dar 120, coloca 60 de farinha de arroz e os outros 60 você divide. Coloca 30 de grão de bico e 30 de feijão branco, tá? É sempre pensando no sabor residual que essas farinhas vão deixar e também não vai substituir 100% da farinha de estrutura. Eu quero fazer só com farinha de trigo sarraceno. Primeiro, eu tenho muita fibra. Segundo, eu tenho sabor residual. Então, sempre combine com uma farinha neutra, tá? Em uma proporção menor, para você não deixar sabor residual e também não pesar a sua receita. De porcentagem, você pode trabalhar ali com 30%. 30% do seu mix sendo essas farinhas que são mais ricas em fibras, tá? E deixam sabor residual. Farinha de oleaginosa é uma farinha proteica, tá? Então, ela vai entrar com a função de dar maciez e umidade para a massa. Tá bom, Maria? Maria não, Simone, né? O assamento em que temperatura para que dê o salto de forno ou vapor? Com vapor ou sem? Silvia, vamos lá. Eu sempre asso os meus pães de forma a 180 ou 200 graus, tá? Pão de forma, pão de hambúrguer, bisnaga, 180, 200 graus. Se for um pão tipo bisnaguinha, que é pequenininho, você pode assar a 180, senão, você vai assar muito rápido porque a 200 é uma temperatura muito alta. Se for um pão francês, você precisa de uma temperatura mais alta para ter o salto de forno, tá? O pão francês, ele precisa de uma temperatura acima de 230 graus para que a gente consiga um salto de forno legal. Pão de forma, pão de hambúrguer, não tem necessidade de pôr a 230, tá? Você pode colocar ali 180, 200 graus. Bom, já que encerramos as dúvidas, então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Fiz com muito carinho, pensando em ajudar vocês mesmo a melhorarem os seus pães sem glúten, para que eles não fiquem pesados, para que eles fiquem macios, fofinhos, né? Deliciosos, úmidos, que vocês consigam ter uma experiência maravilhosa consumindo seus produtos sem glúten, né? Tirar essa crença de que muita gente tem, né? Que o produto sem glúten é ruim, é seco, é sem gosto, é sem graça, e na verdade eles podem ser maravilhosos, perfeitos, né? E se você não conseguiu ainda alcançar esse resultado, não desista. Você vai alcançar. Eu sou a prova disso e tem muitas pessoas aqui também que são a prova de que a gente consegue. Se a gente se dedicar, estudar um pouquinho e aplicar, não é mesmo? Então não desistamos, porque o que te espera lá na frente é muito, muito, muito saboroso. Tá bom, gente? Obrigada pela companhia, pelo carinho. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.